Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de comportamento organizacional. E na aula de hoje, o assunto vai ser abordagens sobre liderança, ok? Então a gente vai complementar as aulas anteriores, falando aqui um pouquinho sobre essas abordagens. De acordo com a literatura, a gente pode dividir as abordagens em três grandes grupos, tá? A teoria dos traços de personalidade, a abordagem comportamental e a abordagem contingencial. Então são esses três grandes grupos aqui. Para fins didáticos e para a aula não ficar muito extensa, muito pesada, no vídeo de hoje a gente vai ver a teoria dos traços e a abordagem comportamental. Na próxima aula, a gente fala sobre a abordagem contingencial. Beleza? Para ficar uma coisa mais leve e mais fácil de ser estudada também. Então vamos lá, turma, vamos começar com a teoria dos traços. Então ela é dos anos 30 do século passado, é a primeira abordagem sobre liderança que foi desenvolvida, e ela fala basicamente que a liderança é inata. Ou seja, o indivíduo nasce com essa capacidade de liderar, tá? Então, os atributos aqui de personalidade, sociais, físicos e intelectuais descrevem líderes e os diferenciam dos não líderes, ok? Então, o líder ele nasce com essa capacidade, tá? A liderança é inata. E de acordo com esta teoria, o líder é, portanto, aquele que possui alguns traços específicos de personalidade, tá? Quais são esses traços, então, que o diferenciam das demais pessoas? São traços físicos, tá? Traços intelectuais, traços cognitivos, traços sociais, tá? Relacionados aqui à sua capacidade de relacionamento com outras pessoas, e traços relacionados com a tarefa. Então, se há aderência aqui do líder com as tarefas que ele desempenha no dia a dia da empresa, ok? Então, o que a gente precisa memorizar da teoria dos traços? Que a liderança é inata, que a pessoa nasce com esses atributos de personalidade, sociais, físicos e intelectuais, ok? E esses atributos vão contribuir para que a pessoa exerça a sua capacidade de liderar outras pessoas. Maravilha? Então a gente vai agora para a abordagem comportamental, final dos anos 40 até meados dos anos 80. Ok? Então ela acontece depois da teoria dos traços. Então ela vai ser frontalmente oposta à teoria dos traços. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte, que várias características associadas à liderança podem ser adquiridas. Isso significa o seguinte, que a pessoa, mesmo que não tenha nascido com aqueles atributos de liderança, ela pode desenvolver essas características ao longo do tempo. Ela pode aprender isso ao longo do tempo, tá? Na abordagem comportamental, nós temos três estudos. Os estudos de Ohio State University, de Michigan University e o estudo chamado grade gerencial ou grid gerencial, tá? Esse terceiro estudo aqui, ele vai praticamente reunir esses dois aqui em um só, tá? Ele vai usar os princípios desses dois estudos nesse daqui, tudo bem? Vamos analisar então esses três estudos detalhadamente e aí a gente mata a abordagem comportamental, ok? Então, o primeiro estudo é da Ohio State University, final dos anos 40 do século passado, tá? Aqui nós temos a foto da universidade, The Ohio State University. A gente consegue ver que é uma universidade meia boca, né? Feinha, universidade pequena, mas enfim. Vamos voltar aqui para o estudo. Então, os pesquisadores dessa universidade aqui, eles procuraram identificar dimensões independentes do comportamento do líder, tá? Essa palavra aqui é super importante, comportamento. Então, eles focaram no comportamento do líder,
nas ações, nas atitudes do líder. E como eles fizeram isso, tá? Os subordinados acabaram descrevendo, tá, esses comportamentos da liderança. E aí os pesquisadores identificaram esses comportamentos e classificaram esses comportamentos em duas categorias. Então, a primeira delas, itens de estrutura inicial, ou seja, líderes que eram orientados para as tarefas. E itens de consideração, líderes orientados para pessoas, tá? Então, quais são as diferenças aqui? Quais são as principais diferenças? Em relação aos itens de estrutura inicial, o líder define e estrutura o seu papel e o dos subordinados na busca da realização de metas. Tá? Ele estrutura o papel, o seu papel como líder e dos seus liderados. Por isso que o nome aqui é estrutura inicial. Tá? Ele faz exatamente isso. Um líder que tem alta pontuação em estrutura inicial é alguém que organiza grupos e suas tarefas, tá? Então, se ele tiver alta pontuação nesse primeiro item aqui, de estrutura inicial, ele está preocupado em organizar os grupos e as tarefas pertinentes a esses grupos. Tudo bem? Agora, os itens de consideração, eles são aqui orientados para pessoas. Então, o líder tem relações de trabalho caracterizadas por confiança mútua, respeito pelas ideias dos subordinados e interesse por seus sentimentos. Então, ele está menos preocupado com as tarefas e mais preocupado com os seus subordinados, tá? Menos preocupado com as tarefas. Não significa que ele não se importe com as tarefas, mas ele se importa mais com os seus subordinados, tá? E aí ele estabelece uma relação de confiança mútua, tá? Ele respeita as ideias dos subordinados, ok? Então aqui o processo de participação nas decisões é bastante importante, ok? E aqui interesse por seus sentimentos, pelos sentimentos dos subordinados. Muito bem, então assim, a gente tem essa divisão aqui, líderes mais orientados para tarefas e líderes mais orientados para pessoas. Então esse é o primeiro estudo de Ohio State University. O segundo, pessoal, de Michigan, também é do final dos anos 40 do século passado, não é muito diferente do primeiro estudo, tá? Aqui também nós temos uma foto da Michigan University, da Universidade de Michigan, uma das mais importantes do mundo, tá, pessoal? Uma das mais famosas do mundo. Então, os estudos aqui, eles foram feitos no Centro de Levantamento e Pesquisa da universidade, tá? Aqui também os pesquisadores, eles acabaram dividindo, né, os gestores em duas categorias. Aqueles mais centrados na produção e os gestores mais centrados nos funcionários. Então, por isso que a gente fala que é um estudo bem parecido com o do primeiro, né? Aqui, líderes orientados para tarefas e líderes orientados para pessoas. No segundo, nós temos gerentes centrados na produção e gerentes centrados nos funcionários, ok? Quando o líder é orientado para a produção, ele vai fazer o quê, pessoal? Esse líder vai estabelecer padrões rígidos de trabalho, tá? Aqui é importante ter qualidade no trabalho. Ele vai organizar as tarefas cuidadosamente. Ele vai determinar os métodos de trabalho a serem seguidos, a serem empregados. E ele vai supervisionar bem de perto a realização de tarefas. Ele vai ficar cobrando ali, ó, o seu funcionário. Né? Vai ficar pertinho do funcionário, exigindo qualidade nas tarefas. Tá? E o líder, mais orientado para o funcionário. Mais orientado para o funcionário. Líderes que dão ênfase às relações interpessoais, têm interesse pelos subordinados e aceitam as diferenças individuais. Ok? Mesma coisa aqui vale para o segundo estudo.
Os líderes são mais orientados para o funcionário, mas não significa que eles não sejam orientados para a produção também, ok? Mas eles dão mais importância aos funcionários do que às tarefas que eles realizam, beleza? Muito bem. E aí no terceiro estudo, chamado de grade gerencial ou grid gerencial, meados dos anos 80, tá? Nós temos aí dois autores importantes que marcam esse estudo, o Blake e o Moulton, tá? Eles propuseram uma grade gerencial baseada nos estilos de preocupação com pessoas e preocupação com produção, que representam as dimensões da Ohio State University e da Michigan University. Então eles fizeram um apanhado desses dois primeiros estudos que nós vimos aqui, tá? Então eles colocaram essas duas categorias em um gráfico, tá? Com dois eixos. Então nós temos aqui no eixo Y a preocupação com as pessoas, ok? E no eixo X a preocupação com a produção. Então esse primeiro, os dois, aliás, né, vão de 1 a 9, tá? Tanto na produção como nas pessoas. Aqui no meio dessa grade, nós temos uma gerência chamada de gerência de meio termo. Então é 5 para preocupação com as pessoas e 5 para preocupação com a produção, tá? Aqui o gestor se preocupa tanto com as pessoas como com a produção. Ele dá o mesmo peso, a mesma importância para as duas orientações, ok? Se eu tiver aqui, ó, 1 e 1, é uma gerência empobrecida, tá? O líder não está preocupado nem com as pessoas e nem com a produção, ok? Por outro lado aqui, ó, se a gente for nessa ponta aqui da grade, gerência em equipe, tá? 9 e 9. Ele está extremamente preocupado com as pessoas e extremamente preocupado com a produção. Então, 9 para as pessoas, 9 para a produção, ok? Se ele tiver muito preocupado com as pessoas e pouco preocupado com a produção, ele vai estar aqui, ó. E se ele estiver aqui, ele vai estar muito preocupado com a produção e pouco preocupado com as pessoas. Muito bem, turma. Então, a grade gerencial ou grid gerencial, ela representa, tá? Esse estudo aqui representa o que foi feito nos outros dois estudos que nós vimos. E, basicamente, esses dois estudos aqui dividem, né, o gestor em um líder preocupado com as pessoas e um líder preocupado com a produção. Beleza? Essa, então, foi a abordagem comportamental. Como eu falei para vocês, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a abordagem contingencial, que tem algumas teorias para a gente poder estudar. Espero que todos vocês tenham entendido, tá? Tanto a teoria dos traços quanto a abordagem comportamental. Continuem estudando, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, turma. Tchau!